Eu sou o Roger Smelly e estou aqui para lhe dar as boas-vindas a este mini curso de memorização. Neste mini curso você vai aprender a técnica master de memorização, vai saber como é que ela funciona, por que ela funciona e como aplicar de maneira eficaz nos seus estudos. Você vai aprender a memorizar um texto enquanto estiver lendo. Então seja bem-vindo a este mini curso. Este minicurso ele é dividido em 3 aulas. Na primeira aula, você vai aprender as 5 regras fundamentais que devem ser aplicadas nos estudos. Depois de você aprender as 5 regras, você vai saber sobre suas capacidades mentais. Já na segunda aula, você com as 5 regras fundamentais e também conhecendo sobre suas capacidades mentais, você já vai estar apto a aprender e a compreender sobre a técnica master de memorização. Saber como é que ela funciona, sabendo toda a técnica que é envolvida nessa arte de memorizar qualquer tipo de conteúdo. E na nossa terceira e última aula, você irá aprender também como aplicar a técnica com eficácia enquanto você está lendo um texto. Ou seja, quando você for ler um texto, você vai estar memorizando. Depois que termina de ler, você será capaz de falar, explicar, de reescrever o texto. Ou seja, você vai captar todas as ideias e vai poder replicá-los. E chega de dar aquele branco, você não terá mais aquele branco, pois você vai aprender as técnicas que realmente funcionam. Você vai saber qual é a maneira correta de estudar com eficácia. Então vamos à nossa primeira aula. Você sabe quais são as 5 regras fundamentais que devem ser aplicadas nos estudos para que você tenha eficiência máxima? Pois eu vou lhe dizer essas 5 regras baseado nos meus experimentos, nas minhas observações e nos meus estudos. E vou lhe dizer, você já conhece essas 5 regras, você verificará que elas são muito óbvias, mas a maioria das pessoas não as utilizam, elas não querem se esforçar, tá lá estudando, aplicando as técnicas. Então vamos lá saber quais são as 5 regras fundamentais e que você tem que colocar essas regras na sua mente, no seu coração, para que você tenha eficiência máxima nos seus estudos. Então é o seguinte, como é baseado nos meus experimentos, então vou ter que contar um pouco da minha história, pois você vai se conectar com ela e você vai descobrir que você passou por isso também. Eu, na minha fase estudantil, eu não gostava de estudar. Eu odiava sentar, eu preferia estar brincando, jogando bola, brincando com meus colegas. Eu odiava estudar. Minhas notas eram baixas. Mas tinha em determinados momentos em que eu sentava, pegava o livro, eu ia estudar, eu lia o conteúdo, eu aprendia e quando eu ia fazer as minhas provas, eram 9 e 10. Eu tirava nota 6, 7, 5 com muito esforço. E quando eu sentava para estudar, eu tirava nota 10. Então eu quero lhe dizer uma coisa, que estudar funciona. Então a primeira regra fundamental é esta. Então, meu amigo, nós temos que estudar, nós temos que sentar, pegar o conteúdo que nós temos que aprender e estudar, ler o texto. É fundamental que você estude. Não adianta você aprender a técnica master de memorização se você não quer estudar. Você não vai aprender nada. Então é uma regra fundamental. Estudar. A nossa segunda regra fundamental é baseada num momento de sucesso que eu tive, pois eu tirei uma nota 9 em História. Eu sempre tirava nota 3, 4, 5, e teve um momento da minha vida que eu tinha que estudar, senão eu ia reprovar. E, aplicando essa técnica, eu tirei uma nota 9. Eu passei logo
na primeira avaliação. Na segunda, estudei pouco e tirei nota ruim. Mas então, quando eu apliquei essa técnica que você realmente já aplicou também, ela funciona. Olha só, se você estudar, você tira nota 10 e nota 9. A segunda regra é essa daqui. Ler, recitar e repetir. Você precisa ler o conteúdo, repetir aquele conteúdo de novo e recitar. Você lê, recita, repete a leitura, recita novamente. Nós temos uma facilidade enorme para guardar as informações. A nossa dificuldade é lembrar. E é por isso que você tem que recitar aquilo que está lendo. E repetir de novo, porque quando a gente repete, a gente reconhece a informação e ela se torna mais ativa. Então, quando eu fiz isso, lia um questionário e recitava a questão e a resposta, eu consegui decorar as informações. E quando foi na hora da prova, eu tirei nota 9. Então, a segunda regra fundamental, ela vem da primeira regra, que é ler, recitar e repetir. Tem que fazer isso. Você tira nota 10, nota 9, sem saber da técnica master de memorização. Agora vamos para a regra número 3, que ela também é muito importante. Eu na faculdade, na aula de economia, eu na primeira prova eu tirei 6,5. Eu fiquei indignado com essa minha nota, pois eu queria ter nota boa. E o professor, ele escrevia pouco na louça, escrevia só os tópicos e falava. Aí como é que você vai aprender? Porque você não tinha livro, só tinha um caderno. Anotava os tópicos, como é que você iria estudar para aprender? Hein? Como é que faz isso? Sabe como é que eu tive que fazer? Eu tive que prestar atenção na sala de aula. Prestar atenção na aula do professor. Com isso, eu escrevia um tópico, deixava o espaço, prestava atenção no que ele falava e quando ele dava uma pausa, eu escrevia. Escrevia bastante. O que aconteceu aí? Você lembra do ler, recitar e repetir? Pois é, ele falava e eu prestando atenção, eu guardava na minha memória e quando tinha uma pausa, eu ia escrever, ou seja, eu evocava a minha memória, eu evocava as informações da minha memória. E aí eu comecei a aprender. E comecei a ter bastante texto para estudar. Conclusão, minhas notas foram 10, 10 e a quarta nota foi nota 9. Então foi 6,5, 10, 10 e 9. Passei de ano com esta técnica. Prestar atenção no que o professor falou. Quando ele der uma pausa, você reescreve tudinho. Você escreve tudinho que ele falou no seu caderno. E aí, que coisa mais interessante. Quando você for repetir a leitura, você fizer a leitura, você vai se lembrar com mais rapidez, vai lembrar com mais força. Então essa é a terceira técnica fundamental. Prestar atenção na aula. Depois escrever o que o professor estava falando. Porque aí você vai se recordar com muita facilidade. Agora, a nossa quarta regra, que ela também é fundamental. Eu gostaria que você me dissesse, nas suas aulas, na sua escola ou na sua faculdade, quais são as matérias que você mais gosta e quais as que você detesta. Compara as notas umas das outras. Pois é, se você comparar, você verá que as matérias que você mais gosta, você tira notas elevadas. E a que você menos gosta, você vai tirar notas baixas. Então, passe a gostar daquelas matérias que você detesta.
Ame aquilo que você está estudando. Aprenda a gostar. Ah, mas é uma matéria muito difícil, o professor é chato. O professor é chato? Vá para a terceira regra. Preste atenção na aula. Depois escreva o que ele está falando. Outra dicasinha muito importante. Aquelas matérias que você gosta mais, você passa mais tempo estudando. Aquela que você gosta menos, você passa menos tempo estudando. Então, faça uma coisa. Comece a estudar com qualidade em vez de quantidade. Naquelas matérias que você não gosta, divida as matérias em pequenos trechos e vai aprendendo uma parte de cada vez. Quando você estiver aprendendo aquela matéria, você vai passar a gostar dela. Porque é isso que acontece com a gente quando a gente detesta algo. A gente não consegue aprender. E quando a gente não consegue aprender, a gente detesta mais ainda. Então, na quarta regra, aprenda a gostar da matéria que você detesta. Você verá que as suas notas vão ser maiores. Divida o conteúdo em partes menores e vá aprendendo aos poucos. Quando chegar na hora da prova, você vai estar com tudo fresquinho na sua mente. Agora vamos para a quinta regra fundamental que você deve aplicar na educação, nos seus estudos, que pode ser com essa simples pergunta. Rogéris, você está me dizendo que se eu estudar, ler, recitar, repetir, que se eu prestar atenção nas aulas, e que se eu gostar de todas as matérias, eu vou tirar notas elevadas 10, 9, 8, 10, 9, 8. Então, por que eu tenho que aprender a técnica master de memorização? Por que eu tenho que aprender as técnicas dinâmicas de estudo, se estudar normalmente para isso basta eu ter um sucesso? Eu vou lhe dizer por minha experiência. Depois da faculdade de arquitetura, eu fiz o meu curso de memorização. Eu fiz um curso de memorização, de leitura dinâmica. Eu fui mais para leitura dinâmica, aprender a ler mais rápido. E nesse curso de leitura dinâmica tinha de memorização. E caramba, quando eu aprendi essa técnica master de memorização, eu comecei a aprender mais rápido. Eu aprendi a fixar a matéria com mais fluidez. Eu aprendi a recordar e a lembrar mais rápido. Se eu tivesse aprendido a técnica de memorização, só a técnica de memorização, deixando a leitura dinâmica de lado. Se eu tivesse feito isso na minha quarta série, as minhas notas seriam 10 em todos os anos letivos. Na escola, na faculdade também seriam 10. Eu seria outra pessoa, porque você aprende mais rápido. Facilita. Em vez de eu passar, por exemplo, um dia estudando uma página, decorando uma página, eu passo apenas 10 minutos memorizando aquela página. Por isso que é bom aprender as técnicas dinâmicas de estudo, principalmente a de memorização, porque você vai conseguir tirar notas 10, vai aprender mais rápido, vai ter mais facilidade, não vai precisar ficar lendo e repetindo o texto 10 vezes, porque aí você vai passar 3 horas para aprender uma página, enquanto que poderia aprender em 10 minutos uma página, ou em 5 minutos. E se você tiver leitura dinâmica, você aprende mesmo aquela página em 5 minutos. Leitura dinâmica com memorização. Você aprende uma página em 5 minutos. Você lê 2 vezes em 5 minutos a mesma página memorizando. Então é por isso que nós temos que aprender as técnicas dinâmicas de estudo. E eu vou lhe ensinar a técnica master de memorização, porque vai ser aquela técnica que vai fazer você dar um grande salto nos seus estudos. Você vai descobrir que é fácil memorizar aquelas informações, que vai ser muito rápido. Então essa é a quinta regra fundamental. Aprenda as técnicas dinâmicas de estudos para você aprender mais rápido.
Existem muitas técnicas dinâmicas de estudos. É leitura dinâmica, memorização mnemônica, que é a memorização master. É decorar as informações, saber ler, recitar e repetir, que é uma técnica de estudo. Você faz uma pré-leitura rápida, pega as palavras-chave, depois lê de novo com aquelas informações da palavra-chave, aí recita a informação e depois repete. E com a leitura dinâmica você faz em 5 minutos uma página de texto. Isso é estudo, estudando. Só leitura dinâmica você consegue ler, né, brincando assim, em 1 minuto uma página. E no estudo você faz em 5 minutos. Quando você não tem as técnicas, você demora 3 horas para aprender aquele texto. Então é muito importante que você aprenda as técnicas dinâmicas de estudos. Existe também, por exemplo, o ábaco. Você aprende a fazer contas de cabeça com o ábaco. E contas bastante difíceis. Então existem muitas técnicas dinâmicas em que nós podemos utilizar as nossas potencialidades mentais para a gente se dar bem, para a gente evoluir cada vez mais. Agora que você conseguiu aprender sobre as 5 regras fundamentais que você deve aplicar para ter sucesso nos estudos, vamos agora aprender sobre as nossas 3 capacidades mentais, saber sobre suas definições, o quanto relevantes eles são para que nós possamos ter também sucesso nos estudos. Afinal, já que a gente não sabe como funcionam as nossas capacidades mentais, nós não conseguimos produzir grande eficácia em nossos estudos, em nossos aprendizados. Nós estamos subestimando as nossas capacidades mentais. Nós temos grandes faculdades mentais que nos favorecem para que possamos memorizar muitos e muitos textos através de técnicas simples de memorização, que ela depende muito de uma das capacidades mentais que não são utilizados por nós. Então precisamos e muito descobrir essas capacidades mentais, colocar na nossa cabeça para que possamos estudar direito, para que nós possamos ter a máxima eficiência. Você sabia, por exemplo, que nós podemos calcular grandes quantidades de números apenas com a nossa cabeça? Basta que você, por exemplo, aprenda ábaco. Na internet ensinam, tem aplicativos que nós podemos brincar com eles e aprender matemática e posteriormente fazer contas de cabeça. Também já foi definido que o ser humano pode desde cedo aprender a quantidade apenas com o olhar. Já imaginou você olhar para 80 bolinhas, por exemplo, 80 objetos, e você olhar e contar ali tem 80 objetos? Pois é, nós temos essa capacidade mental, mas não foi desenvolvido nas escolas. Nós podemos fazer contas do tipo, quanto é 326 vezes 522, por exemplo. Basta estudar o ábaco. Eu não estudei, eu não sei, mas muitas pessoas que já estudaram a mexer com ábaco japonês sabem realizar cálculos de cabeça. Ou seja, estamos deixando de utilizar nossas potencialidades para que possamos ter grande sucesso lá na frente. Então é necessário saber quais são as nossas capacidades mentais, saber que nós temos essas potencialidades para podermos aprender como utilizá-las. Então, vamos saber agora as nossas 3 capacidades mentais em que nós não sabemos e que devemos treiná-las para podermos adquirir grande eficiência nos estudos e também na vida profissional, tá? Então vamos lá, as nossas 3 capacidades mentais que são bases, que você tem que colocar na sua cabeça. Lógico que você sabe, mas você nunca parou para pensar sobre elas, para
em tentar entendê-los para depois despertar o interesse de você adquirir e desenvolver as suas potencialidades. Então, as nossas 3 capacidades mentais básicas são a inteligência, a memória e a imaginação. O que é a inteligência? Bem, os estudiosos colocaram logo, é aquilo que se trata do processo cognitivo. O que é isso? É a arte de pensar, refletir, os reflexos. Tudo isso faz parte da inteligência. Através disso, nós podemos desenvolver raciocínio lógico, raciocínio matemático, musical, de canto, de falar com as pessoas, de pensar sobre si, de pensar sobre o universo que está à nossa volta, o desenvolvimento do espaço, né? A nossa percepção do espaço, por exemplo. Isso faz parte do nosso aprendizado do dia a dia. Nós sabemos o que está perto, o que está longe. Nós podemos pensar sobre isso e refletir. Por exemplo, você vai andando, te encontra a parede. Quando chega perto da parede, você não continua, você para e vai desviar da sua trajetória, vai criar uma nova trajetória. Isso faz parte do processo cognitivo, que é a inteligência. Podemos também fazer cálculos matemáticos de cabeça. Podemos utilizar a inteligência para produzir imagens, que é a imaginação. Então, nós temos esses 3 pontos básicos, que eles são interdependentes e são distintos entre si. Por exemplo, podemos confundir a imaginação com a inteligência. Eu estou utilizando a minha inteligência para produzir imagens. Mas nós podemos receber as informações e ter reflexo, ou refletir também, pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então a inteligência é algo que é muito mais abrangente e que ele envolve também a memória. Pois tudo aquilo que nós estamos vendo, sentindo, escutando através do nosso sentido, do nosso olfato também, né? do nosso tato, todas essas informações estão indo para a nossa memória. E nós utilizamos a inteligência para isso, para levar todo esse conhecimento para a memória. E ela é automática. E quando nós queremos recordar dessas informações, nós utilizamos da nossa própria inteligência para buscar essas informações. A memória, aquilo que a gente memoriza e aquilo que a gente pensa, elas estão interligadas. Mas você vê que memória é uma coisa, inteligência é outra, imaginação também, e elas estão interligadas. O que nós podemos memorizar? Segundo os cientistas, nós podemos memorizar bibliotecas. E a gente mal consegue memorizar uma página. Mal conseguimos decorar uma página, decorar uma sequência de 20 palavras. Só aquelas pessoas que trabalham, né, na novelas, teatro, que precisam decorar as falas. Elas têm sim muito poder de evocação. Poder de evocação. Esse é um dos nossos maiores problemas da falha de memória. Porque assim, a nossa memória ela é perfeita. Nós possuímos a memória. Tudo aquilo que está indo na nossa cabeça está indo para a nossa memória. O nosso problema é recordar das informações. Então, o que é que nós devemos fazer para melhorar essa evocação? Você lembra daquela segunda regra? Hein? Ler, recitar e repetir? Se você fizer isso todo dia, pegar um pedaço de um texto, uma parte de um texto da sua escola, do vestibular ou do cursinho que você está fazendo para concursos, se você pegar um pedaço, frases importantes, conceitos importantes, ler, recitar e repetir a leitura e a recitação, se você fizer isso, você está aprendendo a absorver a informação e a evocar a informação, a evocar a lembrança. E quando você começa a aprender, você passa a gostar daquela matéria, daquela disciplina, e você consegue aumentar ainda mais a sua atenção, mais o seu foco, e consegue aprender mais e melhor. Fora a nossa segunda
segunda capacidade mental, que é a memória, e a primeira, que é a inteligência, nós temos uma outra capacidade mental que ela é muito importante e que nós mal utilizamos porque ela foi praticamente que abolida, rejeitada pelas escolas, pelo ensino, pela educação, e é a mais importante. Por quê? Ora, a inteligência e a memória são duas pernas, são as nossas pernas. Quando você desenvolve as duas integralmente, você consegue dar passos largos. Você consegue se desenvolver. Agora, uma pessoa que só desenvolve a inteligência, ele vai ter um desenvolvimento manco, vai ter um desenvolvimento apenas direcionado para um lado e não consegue evoluir. Ele acaba dando uma volta por si mesmo se ele continuar só desenvolvendo a inteligência. Ele precisa também desenvolver a memória. Mas nós temos algo que ela é muito mais forte, melhor e te estimula mais rápido a aprendizagem, as evocações, as lembranças, os cálculos matemáticos. Essa capacidade mental é a imaginação. Pessoal, utilizem a imaginação para aprender. Você vai aprender muito mais rápido, com muito mais dinâmica. É esse o nosso maior problema, é que nós não utilizamos a imaginação. Não foi nos educado que o uso da imaginação facilita o nosso aprendizado, que nós devemos utilizar isso nas escolas. Lembra que eu falei para vocês que se eu tivesse aprendido a memorização mnemônica na quarta série, eu só tiraria nota 10? Porque isso é um fator verdade, sabe por quê? A inteligência e a memória são as nossas pernas, mas a imaginação são as nossas asas. Você vai dar um voo na educação, você vai dar um grande salto na educação se você utilizar a imaginação para aprender tudo o que você quiser, para você guardar na memória. Tudo que você... Olha, vamos supor que você guarda a chave do carro no banheiro. Aí você nem olha. Aí você vai andar pelos cantos e esquece onde está a chave do carro. Aí você procura se lembrar e tenta se lembrar por palavras. Ah, eu acho que eu deixei no guarda-roupa. Ah, eu acho que eu deixei no banheiro. Ah, eu acho que eu deixei... Você não consegue lembrar. Mas se você fizer uma coisa, olha para a chave. Imagine que está tirando uma foto daquele local. Aí você vai andar e fazer as suas coisas. Depois você se pergunta, onde foi que eu deixei a chave do carro? Procura lembrar da imagem, para ver se você não lembra a posição exata onde estava a chave. Agora, se você simplesmente pegar a chave e colocar num canto, de maneira automática, você não vai lembrar. Isso acontece muito comigo. Mas quando a gente usa a nossa imagem para memorizar um objeto, um local do objeto, você lembra. Por exemplo, uma vez eu coloquei uma toalha da minha netinha no varal. Aí fui fazer minhas coisas. Depois perguntaram onde está a toalha. Eu falei, estava no varal. Porque eu prestei atenção, utilizei a técnica naquela hora, coloquei lá a imagem, aí eu consegui lembrar da imagem e respondi. Ou seja, se você não usa a técnica, você não consegue lembrar com muita facilidade. E é muito difícil lembrar da informação. Se você faz as coisas automáticas, também dificilmente lembra das informações. Agora, quando você faz prestando atenção, com foco, vendo aquela imagem, tornando aquela imagem forte na sua mente, basta que você lembre da informação através da imagem. Você se lembra instantaneamente. E esse é o grande segredo da nossa técnica master de memorização, que é utilizar a nossa imaginação para podermos lembrar de qualquer coisa, de qualquer informação. Você precisa fazer isso e é exatamente isso que nós vamos aprender na próxima aula. E antes de nós irmos para a nossa próxima aula, eu vou deixar um desafio para você. Vou deixar um pequeno texto aqui abaixo, com 3 ou 4 parágrafos, para que você faça uma coisa. Que você tenha a primeira e a segunda regra fundamental dos estudos. Que é estudar.
e 2, que é ler, recitar e repetir. Então você vai fazer isso com essa... Você não vai usar imaginação nem nada não, você só vai usar isso. Leitura e repetição. Leitura, recitação e repetição. Você só vai usar isso. Para que isso? Bem, quando nós vamos a uma academia de ginástica, no primeiro dia, o professor já coloca a gente para pegar peso. Fazer um pouquinho forçado para testar os nossos músculos. Então eu estou fazendo isso para que você faça exatamente isso. Forçar um pouco a mente. Trabalhar um pouco com a mente com algo um pouco pesado. Só para forçar, para você colocar as regras básicas. Olha que coisa interessante. Quando você conseguir memorizar ou decorar o primeiro parágrafo, né, você vai começar a gostar e aí vai partir para memorizar o restante, tá? Então, eu deixo esse grande desafio para você, que você decore o texto lendo, recitando e repetindo, para que você compreenda a primeira regra que é necessário estudar para aprender, segunda regra que é necessário ler, recitar e repetir, tá? A nossa terceira regra é prestar atenção. Então você vai prestar atenção no texto e naquilo que você está fazendo. A quarta regra, que é você ter amor. Você ter amor por aquilo que está fazendo. E você vai dar uma importância à quinta regra. Que se tivesse as técnicas dinâmicas de estudos, iria com certeza memorizar com mais facilidade. Que é o que você vai aprender na próxima aula. Muito obrigado e te vejo lá.